O ano de 2023 não está sendo fácil para o varejo, principalmente no Brasil, e mais uma varejista infelizmente nos deixou, a Saraiva. A livraria, que começou como um pequeno negócio, se tornou um conglomerado de educação e comércio. Mas depois de lucrar dezenas de milhões em um único ano, a empresa brasileira agora fecha as portas de vez, com a sua falência decretada pela Justiça. Mas o que aconteceu? Por que a Saraiva faliu? Para entender o que aconteceu, é preciso voltar no tempo desde a fundação da empresa. Tudo começou em 1914, quando o imigrante português Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva abriu uma loja no Largo do Ouvidor, em São Paulo, com o nome Livraria Acadêmica. O negócio vendia livros usados e ganhou notoriedade por estar próximo à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Com a clientela seleta, logo a livraria se especializou em livros jurídicos, não apenas como vendedora, mas também como editora, lançando o seu primeiro livro jurídico, chamado Casamento Civil. Assim, durante 30 anos, Joaquim Saraiva tocou a livraria e editora acadêmica, que aos poucos diversificou o seu portfólio de livros editados para literatura, ciências e também materiais didáticos para escolas. Porém, com a morte do fundador aos 73 anos, em 1944, o negócio passou a ser tocado pelos 3 filhos de Joaquim, Jorge, Joaquim e Paulino, que deram prosseguimento ao negócio, que foi renomeado para Livraria Saraiva S.A., uma sociedade anônima especializada em livros didáticos e paradidáticos. Um negócio que se tornou robusto nas décadas seguintes, inclusive abrindo seu capital em 1972. Apesar disso, até hoje, o comando do negócio continua com a família Saraiva. Com a abertura de capital, a livraria, que até então só tinha uma única loja e focava na atividade editorial, passou a ter outras lojas físicas. Uma segunda loja em São Paulo, na Praça da Sé, e posteriormente lojas em shopping centers, outras cidades e outros estados. Assim, a Saraiva se tornou um negócio nacional que dos livros passou a atuar também na papelaria e na venda de eletrônicos, como também de outros produtos que a transformaram em uma varejista de fato, com parcerias significativas com marcas como Apple e LG. Esse mix de produtos deu origem ao conceito de mega stores, lojas bem grandes com uma variedade grande de livros, artigos de papelaria e eletrônicos, e que nos anos 90 começou a definir a tendência do setor no país. Além de referência, a Saraiva foi inovadora ao ter um dos primeiros e-commerces do país em 1998, quando também adquiriu a editora Atual. E assim, a empresa se consolidou em 2 frentes, a tradicional editora Saraiva e as lojas que ganhariam o país. 10 anos depois, veio o movimento mais significativo da rede, a aquisição da Rede Siciliano, uma das maiores concorrentes do mercado, que à época contava com 50 unidades próprias e 11 franquias. Curiosamente, na época, a Saraiva possuía 38 lojas físicas, sendo 21 delas mega stores. E a união das gigantes criou a maior rede do setor, que possuía atuação em diferentes estados e mais de 1,6 milhão de clientes ativos na época. Além disso, 2 milhões de clientes no total estavam na base do cartão de crédito da rede, o Saraiva Plus. Ou seja, além de varejista, a rede também estava no mercado de crédito. Ao longo do tempo, a Saraiva sempre se mostrou à frente da concorrência nacional e trazia para o Brasil algumas das melhores práticas do varejo internacional, inclusive no plano tecnológico, ao lançar em 2010 o seu próprio sistema de livros digitais, a exemplo do que a Amazon fazia no exterior com o sistema Kindle. E 4 anos depois, ela também lançou seu próprio leitor portátil para livros digitais, o Leve, uma versão à brasileira do Amazon Kindle. Além disso, até então, a Saraiva já tinha consolidado uma importante fatia do comércio digital da época. Só que enquanto se preparava para o futuro
e trazia para o Brasil o que era tendência lá fora, a Saraiva começou a se enrolar com suas próprias decisões. E a derrocada se deu pelo fato de que a rede optou por focar no varejo e deixar de lado o braço editorial. Tudo começou a partir de 2012, o último ano tranquilo da rede. Na ocasião, a rede lucrou 78 milhões de reais líquidos, mas em 2013 o lucro já tinha caído para 13 milhões. Só que enquanto o lucro diminuía, a rede avançava. Novos investimentos, novas estruturas e novas aquisições, como a editora Ética. Apostas que davam robustez para a rede, mas que em paralelo crescia e muito o endividamento do negócio, ao ponto de que em 2014, ano em que ela introduziu o leve no mercado, o lucro líquido já tinha caído para 5,7 milhões de reais. O que seria interessante não fosse o fato de que a dívida ajustada na época já era de 544 milhões de reais. Foi assim que em 2015 a empresa decidiu se desfazer dos anéis para não perder os dedos, vendendo a divisão editorial e educacional para o grupo Somos Educação por 725 milhões de reais. A operação, aparentemente, dava respiro para a rede, mas a venda foi uma forma de injetar mais caixa na operação ousada da Saraiva. Correndo contra o tempo, a Saraiva passou a se espalhar pelo Brasil para consolidar o mercado definitivamente, antes que a Amazon desembarcasse efetivamente no Brasil, o que incluiu também a abertura de grandes lojas em aeroportos do país. Foi assim que a rede operava 112 unidades físicas e um dos comércios eletrônicos mais fortes do seu setor, vendendo, além de livros, também computadores, videogames, celulares, jogos e outros produtos. Porém, enquanto dobrava a aposta nas lojas físicas, aos poucos, os hábitos do consumidor foram mudando. Se antes era necessário ir até uma loja, pagar estacionamento, enfrentar filas e talvez nem encontrar o livro desejado em estoque, aos poucos, o comércio eletrônico foi engolindo a operação presencial das lojas, não apenas da Saraiva, mas do mercado como um todo, e comprar na internet se tornou muito mais fácil e muito mais barato, principalmente quando a grande concorrente desembarcou com tudo no Brasil e com preços bem mais baixos, a Amazon. Sem lojas físicas e com uma logística primorosa, a Amazon conseguiu conquistar em pouco tempo o mercado de livros, em que a Saraiva era o grande player. E não demorou para que a gigante americana também entrasse com tudo em outros setores, como o de eletrônicos. Dessa forma, a Saraiva começou a batalhar em duas frentes. No presencial, custos cada vez maiores e menos clientes circulando nas lojas, que agora preferiam o online. E no online, a empresa ainda tinha que se preocupar com as concorrentes antigas e com nada menos do que a Amazon. Isso sem contar o risco Brasil e as incertezas que são corriqueiras no país nos últimos 10 anos, com juros altos e dólar que subiu intensamente no período. Uma receita para eliminar a competitividade da Saraiva, que sofreu com problemas externos e internos. Não tardou, em 2018, a rede entrou em crise. De cara, 20 lojas foram fechadas em uma única tacada em outubro daquele ano. E ela continuou tentando sobreviver nos anos seguintes, acumulando prejuízos e dívidas, e ao mesmo tempo vendo concorrentes deixando o mercado, como a francesa Fnac e a livraria concorrente La Selva. Em uma espiral descendente, a Saraiva, pouco a pouco, foi desaparecendo do mercado. Naquele mesmo ano, a empresa entrou na justiça em busca de uma possível recuperação judicial, uma tentativa de encontrar uma solução para que o negócio não fosse à falência. Na ocasião, a empresa informou à justiça que tinha uma dívida de mais de 675 milhões de reais, e uma das saídas seria tentar uma reorganização para então realizar uma possível venda. Mas os anos foram passando e a empresa, mesmo se desfazendo de ativos e buscando caminhos, não encontrava uma forma realmente interessante de se viabilizar,
mesmo tendo a recuperação judicial aceita em 2019. Só que para agravar de vez a situação da Saraiva, com os fechamentos obrigatórios em 2020 e 2021, a rede passou a acumular ainda mais prejuízos e o buraco virou um poço sem fundo. O tempo passou e não houve nenhum interessado em comprar a empresa centenária. A última alternativa envolveria uma ajuda de um dos seus maiores credores, o Banco do Brasil, que estudou um investimento para deixar o negócio de pé. Porém, o banco acabou desistindo da operação. E nem após fechar todas as lojas físicas em 2022, houve uma luz no fim do túnel. Sem nenhuma opção, a falência foi inevitável e veio através de uma decisão judicial em outubro desse ano, depois que a empresa não cumpriu o plano de recuperação traçado anteriormente. Assim, vencida pelas dificuldades do mercado, do país e de sua própria gestão, a Saraiva chegou ao capítulo final, deixando para trás uma história de mais de um século.